Estamos aqui no set de filmagem de um novo filme espírita. Este filme será o nosso presente de Natal, feito especialmente para você. Pode nos dizer quando será a estreia? Sim, em janeiro de 2026. Nossa, está bem próximo da estreia. Verdade, é um presente de Natal antecipado. É um filme baseado em histórias reais? Claro, foi extraído da Revista Espírita de 1859. Como se sente fazendo o papel principal? Para mim é uma honra e sou muito grato por isso. O filme conta a história real de um homem que afirmou, através da mediunidade, que viera de um outro planeta. Aguardem! Vem aí mais uma superprodução Da TV Espírita Nosso Lar. Olá! Hoje, em nosso especial de fim de ano, o homenageado será O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A TV Espírita Nosso Lar fez 5 anos em 2025, estudando semanalmente este livro. O programa é apresentado toda segunda-feira, às 21 horas, por Derni Oliveira, da Bahia, e por Max Lânio, de Brasília. A questão por nós escolhida é a de número 905 e foi ao ar em 20 de novembro de 2023. Alguns autores publicaram obras muito belas e moralmente elevadas, que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram proveito. Antes da resposta dada pelos espíritos, vejamos alguns exemplos feitos por Max Lânio. Nós nos lembramos de Divaldo, quando o Divaldo Franco diz para Joana: ô, minha irmã, você não escreve para mim, escreve para todo mundo, mas você não traz nenhuma mensagem para mim. E ela diz: ô, meu filho, todas as mensagens são primeiras para você, depois é que são para os outros, né? Então, quer dizer, quem é o receptor da mensagem que vem do mais alto, essa mensagem é primeiro para ele. Tem um caso que aconteceu em uma casa espírita, esse caso é real. Diz que existia um palestrante que era muito bom para falar, ele tinha uma habilidade verbalística excelente, ele tinha um magnetismo muito bom, e esse palestrante tinha sempre algumas pessoas que assistiam, porque o seguiam literalmente nas suas orientações, que eram fidelíssimas à doutrina espírita e eram fidedignas ao evangelho. E existia um senhor que era o mais humilde da casa espírita onde esse caso se passou. Ele era responsável pela limpeza. E aí o palestrante sempre observava que ele estava assistindo a palestra. E um belo dia o palestrante observou que ele não estava lá mais. E ele ficou sabendo que o senhor havia desencarnado. E aí, numa dada comunicação mediúnica que veio, que esse palestrante participou, ele teria recebido o espírito desse benfeitor, melhor, desse senhor humilde, e esse senhor humilde era um benfeitor no mundo espiritual agora. E aí ele ficou impressionado, porque ele era um simples pessoa responsável pela limpeza, e quando ele desencarnou, foi dito para ele que ele estava numa posição de destaque no mundo espiritual no que diz respeito a fazer a vontade de Deus. E aí ele perguntou como é que ele tinha chegado, sendo que a atividade dele era tão simples. Ele falou assim: meu filho, eu simplesmente seguia tudo que você falava. Eu pus em prática o que você me ensinou e eu te agradeço profundamente por isso. Agora vejamos a resposta dada pelos espíritos e os comentários feitos por Max Lânio. A moral sem ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. Ou seja, ele era apenas um carteiro. Ele entregou a obra, mas ele não vivia a obra que entregou. Ele não era portador da obra em si mesmo, ele era apenas um entregador. Ele fazia a transmissão de um para outro, mas ele não punha aquela moral que ele estava entregando em prática. E os benfeitores estão dizendo que isso caracteriza a mesma coisa que a semente sem o trabalho. Ou seja, ele não cultivou essa semente no coração dele próprio, para que essa semente germinasse, para que essa semente florescesse e depois desse os seus frutos, e esses frutos fossem essencialmente os frutos do bem em si mesmo.
E aí, o benfeitor que responde essa pergunta foi mais instigante ainda. Ele diz assim: de que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Então, esse escritor, ele terá fome dessas elevações morais que ele não soube se nutrir quando elas estavam em suas próprias mãos. Ele não soube transformar a semente em um celeiro que para ele mais à frente seria necessário para nutrir a sua alma. Então ele teria por si mesmo um prejuízo que ele mesmo escolheu fazer para si, ainda que os outros, como o caso que nós contamos do senhor da limpeza de um centro, ele aproveitou. Então ele mesmo não tinha o tesouro na mão e não soube aproveitar, em outras palavras. E diz o benfeitor que responde essa pergunta que grave é a culpa desses homens, porque dispunha de inteligência para poder compreender. Então veja que o benfeitor está sendo exclusivamente voltado para poder analisar o caso da pessoa que era portadora do tesouro e não soube aproveitar o tesouro. Era portadora de um recurso superior e não soube aproveitar. Não está levando em conta o benefício que gerou para os outros. Por quê? Porque ele foi apenas um carteiro. Ele não teve, nesse caso, provavelmente, como dissemos, os dois exemplos que citamos de alguém que recebeu mediunicamente, ele não teve a participação direta nesse assunto. Estamos assumindo que o benfeitor que respondeu essa pergunta está caminhando nessa linha. Então, se ele tinha essa responsabilidade, ele tinha inteligência para compreender e não quis aceitar isso como em si, foi uma decisão pessoal dele. E não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Ou seja, vai ser levado em conta lá no mundo espiritual, claro, porque é muito melhor do que ele não ter feito nada. Ele foi, no mínimo, entregador. E nós estamos admitindo aqui que ele entregou algo que ele não era o dono daquilo. Ele era, na verdade, um mensageiro. Ora, se ele já entregou, isso já é bom, mas ele não fez brotar em si mesmo os frutos que ele precisará colher mais tarde para a sua própria sustentação. Então essa questão é uma questão bem delicada no raciocínio, né, gente? A gente precisa tomar muito cuidado, porque dá a impressão, se você ler só essa pergunta aqui com essa resposta, de que nada valeu pelo fato dele ter escrito boas morais ou morais elevadas, que serviram para os outros, mas não serviram para ele. Sim, com certeza. Ele já estava numa condição em que ele estava servindo de uma forma anônima, vamos chamar assim, do ponto de vista da sua essência, mas ele não estava servindo a si mesmo. Agora, em relação a Jesus, será que ele pensa as mesmas coisas que os espíritos disseram para Kardec? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do mal. Quando você tem que falar sim, e você, para poder dar vazão a coisas que você quer, e você fala exatamente o não que deveria ser o oposto, você está conduzindo pessoas e você mesmo para o mau caminho. Quando você tinha que falar não, porque era uma coisa inconveniente, você fala sim para si mesmo e para outros, e você influencia outros com o que você fala e faz, você acaba também levando-se para o caminho que o nosso querido Jesus chamou de mal. Portanto, gente, o mal é a ausência do bem. Quando a pessoa não cumpre a vontade de Deus, não fala o que tem que falar, não vive o que tem que viver, ela acaba se perdendo no caminho.